Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Se você não me conhece, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Hoje nós vamos fazer essa bolsa que eu chamei de bolsa Yara, que é mais uma estrela que nós temos no universo. A bolsa Yara, eu trabalhei com o fio de malha Multitécnicas, que é este daqui, que tem 270 gramas. É o fio mais leve que existe atualmente à venda no Brasil e é um fio premium, sem defeitos, muito gostoso, muito macio de trabalhar. Ele é um fio tipo fita. É este aqui, e eu utilizei sobras, ou você pode trabalhar uma cor só, se for de uma cor só, um rolo e meio. Ou então você usa todas as novelinhos que sobraram dos seus trabalhos e aproveita para fazer uma peça bem colorida. Na base, nós vamos trabalhar com o caninho cristal, que é aquele caninho de nível de aquário. Todos os materiais, fio de malha, caninho cristal, os acessórios vocês encontram no site, no www.multitecnicas.com.br. Quer falar conosco? Você pode entrar em contato através do nosso WhatsApp, no 11 98955 2000. Para trabalhar com caninho, só lembrando, você vai precisar de uma fita larga ou da fita silver tape. Esta alça diferentona, você vai precisar trabalhar com esta agulha, que é uma agulha mais grossa, de 15 milímetros. E no trabalho todo, eu trabalhei com uma agulha de 6 milímetros e meio, mas você pode usar a 7 também. Qualquer dúvida, só chamar a gente lá no WhatsApp. E bora lá para a aula! Pessoal, medidas da bolsa Yara. Aqui na base, ela ficou com 27 centímetros de comprimento. Na largura, ela tem 12 centímetros. A altura da peça ficou com, no total, 21 centímetros. E aqui também, aí a gente tem uma largura de 32 centímetros. Essa daqui é a menor. Se você for fazer a maior, é o mesmo jeito de trabalhar, só que essa aqui ficou com uma base bem grandona, eu expliquei durante a aula. A grande ficará com 34 centímetros aqui no comprimento. E na largura da base, 17 centímetros. A altura, ela vai ficar com 23 centímetros de altura. E a largura do corpo, 38 centímetros. Então, é só para vocês terem uma noção de em qual tamanho que está cada uma delas. E se você vai fazer uma base maior ou menor, aí você precisa, neste caso aqui, um pouco mais de fio de malha, um pouquinho mais de caninho, pouca coisa. E aqui você vai utilizar um pouco menos de caninho. Provavelmente 1,5 m de caninho já vai ser o suficiente para fazer essa base. E a minha sugestão é justamente porque fica uma peça bem estruturada, não precisa de forro, tá? Vocês podem ver que ela fica por dentro bem fechadinha aqui. Eu ainda não coloquei o botão, mas eu vou pôr o botão imantado aqui e ela tá prontinha. E esta alça diferentona aqui, no final da aula, eu falei como eu trabalhei e aí vocês podem ver também como que foi feita. Bora pra aula? Todos os materiais, como eu já falei no comecinho da aula, lá no nosso site ou através do WhatsApp, no 11 98955 2000. Gostou dessa bolsa? Deixa o seu like, que isso nos ajuda muito na divulgação. Já tô com um caninho aqui, a gente vai começar a trabalhar. Eu vou fazer a base com a cor oceano do fio de malha Multitécnicas. Você pode escolher a cor que você quiser. Eu vou trabalhar nessa bolsa com essas 3 cores. Vou fazer o oceano, o laranja neon e o laranja normal. Você pode escolher a cor que você desejar, lógico. Mas a minha dica, sempre escolha para base um dos tons mais escuros. Porque você tem que lembrar que a bolsa sempre vai ficar apoiada em algum local e o fundo pode sujar. Então, por isso que eu indico, mesmo que você impermeabilize, que coloque a cor mais escura para baixo. Então, vamos lá, gente. Caninho cristal. Você pode usar a sobra que você tiver aí, pode fazer uma carreira de cada cor, pode misturar. E aí, o importante é que você combine um pouco dessas cores para que fique uma bolsa harmoniosa. Então, nós vamos começar aqui. Como eu falei para vocês, a correntinha inicial vai ser sempre a mesma.
Não precisa deixar uma ponta muito grande, faz o ezinho inicial, introduz a agulha aqui, puxa, e eu fiz o nó corrediço. Então, eu vou trabalhar, no total, 16 correntinhas de base. 16 correntinhas de base. Agora, eu vou fazer uma correntinha de virada, e a gente vai fazer a primeira carreira da bolsa sem o caninho cristal. Então, aqui, neste primeiro buraquinho, você fez uma correntinha de subida, este primeiro buraquinho, você já vai fazer 2 pontos baixos de base. Então, eu fiz o primeiro, 1, 2. Essa base, gente, ela vai ter um segredinho, que é para deixar mais durinha, para que a bolsa tenha mais sustentação. Então, você começa com os 2 pontos aqui e trabalha, então, agora, normalmente, até o final agora desta primeira carreira, procurem não apertar demais os pontos. Ó, eu apertei um pouquinho aqui, eu achei que já ficou esburacado. Então, eu volto, desmancho, ajeito a correntinha novamente, ó, introduzo a agulha, puxo, dou aquela leve soltadinha. Não pode ficar solto demais, mas também não pode apertar demais, tá? Isso que é importante, você não tem que regular o seu ponto. Então, eu vou trabalhar agora até o final da correntinha. Quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês. Cheguei na última correntinha. Agora, neste último buraquinho aqui, você vai trabalhar no total 5 pontos baixos. E procurem não apertar demais esses pontos, justamente para que não forme o buraco que eu falei para vocês. Lembra que eu falei, ó, apertar demais, ele começa a abrir este centro. Então, é importante que você não deixe muito apertado esse ponto. Ó, eu já estou aqui no 4º ponto, eu dou aquela soltadinha, fecho, ajeito o ponto aqui, e agora de novo, ó, introduzo, puxo, solto o ponto. Não pode soltar demais, mas não pode deixar apertado. E quando você terminar, ó, vem aqui e ajeita para que os pontos fiquem bem alinhados. E agora, nós temos aquele fiozinho aqui atrás, que você já vai escondendo automaticamente. Então, agora eu volto trabalhando pontos baixos aqui, e quando eu chegar novamente no primeiro ponto que nós trabalhamos, nós vamos fazer 3 pontos baixos para ficar igual, 5 de um lado e 5 de outro. Cheguei no penúltimo ponto, agora nós vamos fazer mais 3 aqui, que é justamente para equilibrar igual o outro lado. Então, 1, 2, ó, eu puxo para que ele fique certinho aqui, introduzo novamente e faço, então, o 5º ponto baixo. Agora, nós vamos fazer o fechamento perfeito. O que é isso? Você tem que puxar aqui, dar aquela leve soltada. Você vai colocar a agulha agora de trás para frente, no primeiro ponto de base que nós fizemos, ó, introduzo a agulha aqui. Então, você fica com 2 fiozinhos, puxa, vai puxar o fio lá para trás, e aí nós temos esta continuidade do ponto. Introduzo de novo aqui e puxo o fio agora para frente. Se você já fez alguma dessas bases com caninho, você já sabe basicamente como que eu trabalho. Se é a primeira vez que você tá vendo isso, então agora a gente vai fazer a colocação da primeira carreira com caninho cristal. A primeira carreira do crochê não tem caninho, a segunda já vai ter. Então, eu vou pegar um pedaço aqui que, inclusive, já está cortado, que ele vai ter, basicamente, por acaso, este pedaço aqui já estava cortado. Ele é maior do que eu preciso, mas eu vou utilizar, porque assim, facilita a minha vida aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu pego a ponta do caninho, eu vou colocar entre a minha mão e o fio de trabalho, ó, eu coloco no meio, tá vendo? E ele fica solto aqui. E aí, a gente vai fazer o primeiro ponto, ó, dou aquela puxadinha, laço lá atrás, e aí, a gente já tem o primeiro ponto. Nesta primeira parte aqui, nós vamos trabalhar sempre 2 pontos baixos em cada um dos 5 pontos que a gente fez aqui.
Só que este primeiro eu só faço um, porque eu vou fazer o segundo no finalzinho da carreira. Então, aqui eu só faço um por enquanto. Venho no próximo buraquinho e agora eu vou trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ó, eu puxo o fio para que ele cubra bem esse caninho cristal, para que a base fique bem perfeita. Então, fiz 2 aqui, venho no próximo, trabalho mais 2, tá vendo? Ó, venho aqui, faço 2 pontos baixos. Quando a gente voltar aqui trabalhando, eu vou fazer 2, 2 e um só, para que eu tenha 2 pontos neste primeiro, tá? Então, deixa eu só soltar mais fio. Reparem que eu sempre solto assim, ó. Eu vou girando o novelo, porque assim facilita bastante, gente, na hora de puxar o fio, para que ele não fique tão torcido. Existe uma torção natural do fio de malha, mas para que evite que ele venha muito torcido na hora que você está trabalhando. Se você não sabe dessa dica, tô contando agora. E agora eu vou trabalhar normalmente aqui, ó. Eu vou introduzir no ponto de base, dou aquela leve puxadinha e fecho. E eu sempre vou ajeitando o caninho para que ele fique bem bonitinho, ponto, e fique uma base, então, bem estruturada e bem perfeita. Então, agora eu vou até o final lá da curvatura e mostro pra vocês como que eu vou fazer a curva, que basicamente é a mesma coisa que eu já expliquei aqui. Então, eu vou até o final lá e já volto. Cheguei na curva, no primeiro ponto, então, gente, não tem segredo. Só introduzir, puxar e fazer, então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. De novo. 1. 2. Conforme eu vou fazendo a curva, ó, reparem que automaticamente eu já dobro o caninho aqui para que ele fique mais fácil de trabalhar o crochê. Então, eu já finalizei a primeira extremidade da base. E agora, vem a dica de colar o caninho. Se você ainda não assistiu alguma aula onde eu faço essa colagem, eu sugiro que você veja nos vídeos aqui do canal, que tem muitas dicas, que é sempre interessante você dar uma olhadinha. Mas eu vou fazer aqui com calma, para quem nunca viu. Então, ó, eu vou deixar os caninhos aqui mais ou menos no centro. Eu gosto de que a emenda fique mais ou menos no centro da base, porque nas pontas o durex acaba ficando um pouco mais tracionado, e aí pode soltar. Então, por isso que eu não gosto de deixar muito na ponta. Então, ó, fiz aqui, vou deixar aqui bem arredondadinho. Eu gosto que o caninho se beije justamente para que fique bem perfeita. Tem pessoas que fazem com calor, tem pessoas que colam com outro tipo de fita. Nós vamos fazer o tradicional aqui. Você pode fazer como você desejar. Então, eu vou tirar essa pontinha aqui que ficou dobrada. Eu sempre coloco um pedaço relativamente grande, para que não tenha perigo de soltar. Aí, a gente vai ver bem aqui no meio, no centro. Ellen, posso fazer essa base sem caninho? Gente, se você fizer a base sem caninho, você não vai ter uma base estruturada. E o tamanho dela fica menor. Quer fazer sem? Pode fazer. Mas eu prefiro que fique desse jeito aqui, que ela fique mais durinha, mais firme, mais resistente, que você possa colocar peso dentro da bolsa, sem medo de que a base fique arredondada. Agora, eu vou trabalhar pontos baixos por toda extensão. Quando eu chegar nos últimos 2 aqui, são 2 pontos aqui, 2 aqui e 1 ponto somente aqui. Lembra que eu falei lá no começo? Então, agora eu vou fazer isso. Eu venho trabalhando direto aqui até chegar na outra extremidade. E aí, quando eu faço esse primeiro ponto, ó, eu já dou uma ajeitada aqui para que ele fique mais certinho. E vou trabalhando ponto baixo. Cheguei aqui na ponta, vou fazer 2 pontos. Em cada ponto aqui de base. Novamente, 2.
1, 2. E aquele último que nós fizemos, ó, eu sempre dou uma puxadinha, arrumo aqui o caninho, introduzimos aqui e fazemos, então, o segundo ponto no mesmo ponto de base do comecinho. Vamos fazer o fechamento perfeito, puxo, introduzo a agulha de trás pra frente, coloco a argolinha aqui na ponta da agulha. Puxo lá pra trás. E assim, a gente mantém a curvatura, tá vendo? Fica bem perfeito. Introduzo novamente aqui, retomo na ponta da agulha e puxo aqui pra frente, ó. Puxo com cuidado. Então, a primeira parte da base eu já tenho. Neste caso aqui, eu vou fazer 2 carreiras. Ah, Ellen, eu quero fazer a grande. Então, você vai trabalhar mais uma carreira de caninhos. Igual eu falei lá no começo do vídeo. Então, vou fazer a mesma coisa agora para a segunda carreira. Qual a diferença da primeira carreira para a segunda carreira? Apenas na curvatura que a gente vai fazer uma modificação na quantidade de pontos, mas é bastante simples, gente. Qual que é a modificação que eu fiz desta base para outras que eu já tenha feito? Esses 2 pontos aqui da parte superior, eu fiz apenas um ponto baixo e trabalhei na curva aqui, 2, 2 e 2. E a mesma coisa pra cá, 2, 2 e 2 pontos baixos. É a única coisa de diferente que vocês vão ver agora. Então, ó, dou uma puxadinha. Então, aqui vai equivaler a um ponto só, e no final eu vou fazer um só também. Agora, eu vou fazer 2, 1, 2. Vou puxar o caninho aqui pra ficar mais fácil o trabalho. De novo, 2, 1, 2, novamente 2, 1, 2. Então, de cada lado aqui, ó, eu tenho 2, 2 e 2. Aqui vão ser somente 2 simples e novamente 2, 2 e 2. Então, isso vai valer para essa parte de cima e aqui também vai ser igual. A gente vai trabalhar 2, 2 e 2, 2 simples, 2, 2 e 2, tá? Então, agora eu venho direto aqui e quando eu fizer essa parte aqui, eu volto só para mostrar para vocês de novo, para não ficar dúvidas. Cheguei na ponta, então, eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo ponto de base, 1, 2, novamente, 2. Reparem que vai cobrindo bem o caninho, e esse é um dos motivos que eu fiz a base dessa forma. Porque assim você vai ter uma base completamente escondida nessa parte aqui de dentro do crochê. Então, 2, 2, mais uma vez, 2. E agora, um só. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E de novo, então, 1, 2, 3 pontos com 2 pontos baixos. Então, eu vou fazer esses 3 agora e venho até o final, até chegar aqui novamente e finalizar, então, essa carreira. Ah, outra coisa, eu vou colar também as pontas aqui do caninho. Lembrando que se você ainda não fez a base com caninho, trabalhe sempre em cima de uma mesa, uma superfície reta, para que você possa marcar, cortar e colar da forma mais perfeita. Eu vou colar do mesmo jeito que eu fiz a primeira carreira, eu colo agora a segunda. Cheguei aqui no cantinho, então, eu vou fazer 2, 2, 2 pontos baixos. Aqui vai ser só um, porque lembra que eu falei pra vocês que aqui na ponta é um só e aqui é a mesma coisa. 1 e 1, 2, 2 e 2. Então, vamos pra fazer aqui, ó. 1. E o último ponto é um só. E aí, o que que a gente faz? Dá aquela apertadinha aqui, pra que a carreira encubra bem o caninho. Agora, vem
o que eu falei pra vocês que eu fiz um pouquinho diferente na base. Nós vamos trabalhar por volta aqui da base uma carreira de pontos baixíssimos. Ellen, por que uma carreira de pontos baixíssimos? Porque eu quero que essa base aguente peso, seja mais resistente, possa servir, inclusive, se você for fazer maiorzinho, um case de notebook ou uma mochila para colocar cadernos. Então, você vai ter uma base extremamente resistente e forte. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, eu fechei o fechamento perfeito, tô puxando a argolinha aqui pra frente. Agora, automaticamente, você já vem no próximo ponto, ó, e puxa e faz o baixíssimo. Aqui não vai ter nenhum segredo, é bem simples, ó. Eu puxo lá atrás, baixíssimo. Não aperte demais esse ponto baixíssimo, mas também não deixe solto. E aqui que vai acontecendo? Aqui ele vai ficar mais grosso, tá vendo? Então, isso já vai dar mais sustentação à nossa base. Então, aqui é bem simples, ó. Eu introduzo, laço e fecho. Vou trabalhar por toda a extensão até chegar aqui. Cheguei no último ponto baixo, no último ponto baixíssimo, desculpa. Vou agora puxar um pouquinho a laçada aqui, vou cortar o fio. E nós vamos fazer agora o fechamento perfeito do ponto baixíssimo. Deixa eu pegar minha agulha. Ó, nós vamos introduzir o ponto por baixo do primeiro ponto baixíssimo que nós já tínhamos feito. Dá aquela puxadinha de leve, junto os pontos aqui pra ficar bem perfeitinho. Introduz de volta dentro do ponto aqui, ó. Tô colocando no meio e vou puxar o fio pra trás. E aí, podem reparar que ele vai ficar a continuidade dos pontos baixíssimos. Você não sabe onde inicia e termina a carreira, tá vendo? E essa base, ela fica dura, ela fica resistente. Por isso que vale a pena você fazer em outras bases, em outras bolsas. Isso aqui serve, inclusive, de base de cestinhos, porque ela fica bem perfeita e bem durinha. Então, agora eu só vou esconder essa ponta aqui por baixo e a gente finalizou a base para começar o corpo da bolsa. Essa primeira carreira, eu vou trabalhar ainda com a cor oceano. Você pode utilizar outra cor se você quiser, você pode já mudar, ou pode fazer a bolsa da cor que você desejar. Eu tô fazendo com a mesma cor, o meu oceano tá quase acabando, aqui eu peguei um novelo pequenininho. Mas, se você quiser fazer mais carreiras, também não tem problema. O início que você vai escolher, eu gosto de fazer ao contrário da onde eu finalizei. Eu finalizei neste lado aqui, eu gosto de começar no lado ao contrário. E nós vamos pegar a carreira que está pra cima, aqui ao lado avesso e aqui ao lado direito. Lembrem-se que esta é a parte de baixo da bolsa onde as pessoas vão ver, então você vai deixar isso aqui pra dentro. Se você colocar forro, essa parte não aparece. Mas se não, não tem necessidade nenhuma de colocar forro nessa bolsa, porque ela vai ficar bem fechadinha. Então, você vai introduzir a agulha bem aqui no meio, tá vendo, ó? No meio do ponto, puxa, e a gente vai trabalhar pontos baixos simples aqui, não vai ter muito segredo, é só pegando agora esse fiozinho de trás. A única coisa que nós vamos fazer é que nesta primeira carreira, eu vou fazer 4 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, sendo um de cada lado aqui da lateral e um de cada lado dessa lateral. Por que isso? Que é para dar uma curvatura mais bonita. Então, não tem local específico, você pode fazer aonde você quiser. Pode ser a olho mesmo, não precisa contar um número certinho, porque não dá diferença em lugar, não tem específico. Então, aqui eu já vou fazer 2, ó. Puxo uma vez, faço 1 e de novo mais 1. E eu já estou escondendo o fiozinho de início, porque é um arremate a menos que eu vou precisar fazer. Então, eu fiz aqui 2,
Vou fazer igual deste lado, e daí aqui também, 1 e 1, onde a gente faz 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, agora, gente, como essa primeira carreira do corpo, ela é a carreira inicial, é somente ponto baixo. Eu vou direto, então, sempre pegando o fiozinho de trás e vou até o final. E essa minha primeira carreira, eu vou trabalhar com a cor oceano, e daí eu arremato essa cor para pegar a próxima cor, que vai ser o laranja. Pessoal, cheguei no último ponto baixo aqui, eu vou cortar o fio agora. Não precisa ser uma ponta muito longa, sobrou só isso aqui do meu novelinho, por isso que eu não vou fazer mais uma carreira. Eu poderia fazer se tivesse mais material. Isso também vai acontecer com você, caso você esteja usando sobrinhas, como eu falei lá no comecinho do vídeo. Puxo a pontinha, coloco aqui de volta na agulha, venho por baixo, dou aquela ajustadinha e retomo aqui por dentro do ponto e lá pra baixo. Passei. E aí, ele vai já formar a continuidade da carreira, e vocês podem ver que não dá nem pra ver onde que começou e onde terminou. Então, esse fechamento, gente, serve para todas as carreiras, e caso você vá fazer outra bolsa, outro cesto, qualquer base que você vá trabalhar, é interessante sempre que você faça esse fechamento para ficar sempre perfeito. Vou passar aqui por dentro, ajusto e corto. Poderia, inclusive, começar a trabalhar aqui escondendo por dentro, mas já que tá fácil, a gente vai deixar assim mesmo, tá vendo? E aqui a base ficou prontinha. Agora, eu vou começar a trabalhar com o laranja neon, que é a cor que eu escolhi para fazer logo após aqui. Eu tô fazendo apenas com 3 cores nessa bolsa, porque ela é uma bolsa de tamanho menor. Se fosse maior, poderia usar mais cores. Você vai decidir quantas cores você quer usar. Agora, nós vamos fazer a primeira carreira que começa o trabalho do ponto fantasia. Então, você pode começar aqui em qualquer um dos pontos, não tem um local certo. Introduz a agulha bem aqui no meio, ó, do ponto, puxa. E aí, aqui nós vamos fazer o primeiro ponto baixo. Neste caso aqui do primeiro, como é que eu gosto de fazer, ó? Eu vou puxar aqui e não vou deixar ele muito apertado, tá? Porque ele precisa, depois vocês vão entender por quê, mas ele precisa ficar um pouquinho mais soltinho. Essa primeira carreira, como é que a gente vai fazer? Você vai deixar aqui pro lado esquerdo esse fiozinho, você vai laçar para trabalhar meio ponto alto, pegando aqui de volta. Nesta carreira, ele fica somente aqui pro lado. Na próxima, ele muda um pouquinho. Laça, puxa, ajusta o ponto aqui e fecha esse meio ponto alto. Só o primeiro ponto que ele fica um pouco mais escondido, depois ele vão ficar todos iguais. Vou pular este aqui, venho no próximo, já escondo a pontinha, puxo, fecho, laço, volto, meio ponto alto. E ele vai ficando desse jeitinho. De novo, pulo, venho no próximo, fecho o ponto baixo, laço, introduzo no ponto que eu pulei, puxo, dou ajustada aqui no ponto para ele ficar bem bonito, cruzado por cima. E vai ficando desse jeitinho aqui. Agora, é assim durante toda a carreira. Então, eu vou trabalhar a carreira inteira, não tem mais aumento, não tem diminuição, não tem mais nada aqui. Eu vou fazer a carreira inteirinha, e aí eu volto quando eu estiver fechando, para vocês verem como que eu vou fazer o fechamento dessa carreira e como que vai ser a próxima carreira. Cheguei no último ponto cruzado aqui. Como é que a gente vai fazer este fechamento? Agora, eu puxo essa argolinha, deixo ela mais folgadinha aqui da agulha. Eu vou introduzir a agulha de trás pra frente, só que o que vocês precisam tomar cuidado? Aonde você precisa introduzir é pegando naquele primeiro ponto baixo que nós fizemos aqui, ó. Então, eu tenho que deixar o espaçamento, ó, eu tenho que introduzir aqui por baixo. Por que a gente tem que fazer isso? Porque senão, na hora de fazer o último ponto,
ele não tem onde introduzir a agulha direitinho, ó. Então, puxei lá pra trás. E aí, nós fizemos o fechamento perfeito aqui. Agora, gente, eu vou fazer um jeito diferente só pra começar. Toda vez que a gente for fazer o ponto baixo, nós vamos pegar nesses buraquinhos, tá? Então, como é que eu vou fazer agora? Eu vou introduzir a agulha no buraquinho onde a gente vai fazer o ponto baixo. Vou puxar a laçada aqui pra frente. E agora sim, eu vou retomar a argolinha do ponto, da cabeça do ponto. Tá? E aí, eu puxo e fecho o ponto baixo. Então, ele fica aqui. Laço e vou introduzir a agulha aqui embaixo agora, fazendo o meio ponto alto. É a mesma coisa que nós fizemos na carreira anterior. Só que agora fica mais fácil de ver aonde a gente introduz a agulha, ó. É sempre nesse buraquinho, introduzo, puxo. Fecho o ponto baixo. Laço, introduzo aqui. Dou aquela soltadinha no ponto para não ficar muito apertado. E finalizo o meio ponto alto. De novo. Vou introduzir a agulha aqui. Faço o ponto baixo. Eu sempre dou uma ajustadinha aqui na cabecinha do ponto, só para ele ficar mais folgadinho. Lacei pro meio ponto alto, introduzo, puxo, ajusto a laçada para ela não ficar muito apertada. Se você não der essa ajustada, o que vai acontecer? Essa laçada aqui fica retraída e o ponto não fica gordinho, não fica bonito igual eu tô fazendo aqui. Vou fazer mais uma vez. E aí, a partir daqui, você vai fazer todas as carreiras iguais até finalizar o corpo da bolsa. Puxo e finalizo o meio ponto alto, tá? Então, vai sempre ficar desse jeitinho, ó, cruzado aqui por cima. Nós vamos trabalhar agora este ponto, você vai fazer 9 gominhos iguais, 9 carreiras iguais a essa. Pode trocar de cor, pode fazer da mesma cor. Eu vou utilizar o laranja forte, como eu fiz aqui, ó. Vou trabalhar agora com o laranja mais escuro. E aí, vou trabalhar até lá em cima. As últimas 2 carreiras são meio ponto baixo centrado e 2 carreiras de pontos baixíssimos. Mas primeiro, então, eu vou fazer as 9 carreiras e aí eu volto com vocês só para fazer a finalização da parte superior. Pessoal, eu terminei aqui a parte do ponto fantasia e eu vou começar a fazer agora o ponto baixo centrado. Só tem um detalhe, eu falei pra vocês o número de carreiras antes e eu achei que com 10 carreiras do ponto fantasia ficou bom. Aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu gostei dessa altura porque eu ainda tenho 2 carreiras de ponto baixo centrado. O meu rolo do fio na cor laranja, ele tá quase acabando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira carreira e vou ver se dá conta de fazer com a segunda. Se não, eu tenho uma sobra da cor vermelha e eu acho que vai ficar legal. Então, só para vocês saberem que talvez eu troque essa cor. E aí, para fazer essa carreira, é muito simples. A gente vai fazer o fechamento perfeito aqui, do jeito que nós fizemos em todas as carreiras. É a mesma coisa. Então, você pega aqui o último ponto, passa a laçada lá pra trás, aí retoma no buraquinho aqui, eu vou só ajustar a laçada novamente, puxo e faço, então, o primeiro ponto baixo. Então, essa carreira aqui é uma carreira de pontos baixos simples, porque eu ainda não tenho ponto baixo na carreira de baixo para poder fazer centrado. Então, aqui primeiro eu vou fazer o ponto baixo simples e a próxima carreira com ponto baixo tradicional, ponto baixo centrado. E aí, mais 2 carreiras de pontos baixíssimos e a gente finalizou o corpo da bolsa, só falta a alça. Gente, como eu falei pra vocês, o laranja não deu, ó, sobrou esse pedaço aqui, mas não foi suficiente pra fazer uma carreira inteira. Então, eu já troquei pelo vermelho, já trabalhei a primeira carreira de pontos baixos, vou fazer o fechamento perfeito, então, aqui no finalzinho da carreira, e vou trabalhar a carreira de ponto baixo centrado. Aqui não tem segredo, ó, você passa pra trás, vai introduzir dentro do ponto baixo de baixo, por dentro, laça, vou puxar aqui pra frente com cuidado, introduzo de novo ali na argolinha, puxo e já fiz o primeiro ponto baixo centrado, tá vendo? Eu fiz bem no começo, pra vocês verem que ele fica bem por dentro. E agora,
É só trabalhar igual em todos os pontos, sempre com ponto baixo centrado. Então, eu vou até o final, faço um fechamento perfeito e faço as duas últimas carreiras que serão de pontos baixíssimos. Fiz o penúltimo baixo centrado, agora eu vou fazer o último. E agora, gente, esta carreira, essa parte aqui são só duas carreiras de baixo centrado. Você puxa a argolinha aqui, arremata o fio, puxa esse fiozinho. Com a agulha de ponta redonda, você vai fazer a finalização, passa por baixo, puxa, introduz de volta aqui e finaliza a carreira, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, só. Finalizei. Vocês vão reparar que a abertura aqui de cima ficou muito grande, ela tá muito aberta. Ah, Ellen, mas eu gosto assim, eu quero deixar ela grandona mesmo. Então, não tem problema, você pode, inclusive, finalizar a peça desse jeitinho, coloca o botão aqui, coloca 2 mosquetões, você finalizou sua bolsa. Eu gosto da bolsa sempre um pouquinho mais fechada na parte superior, então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui bem nesse meio aqui, ó, onde é a parte central da bolsa. Eu dou uma leve dobradinha aqui, faço mesmo do outro lado. Por enquanto, é só uma medição de onde eu quero dobrar. Existe uma medida certinha que você vai seguir? Não, gente, é meio a olho isso aqui, porque é onde você gosta que a abertura da bolsa fique basicamente do tamanho que você precisa. Na bolsa maior, ó, eu fiz uma entrada maior aqui. Nessa daqui, que é um pouquinho menor, a peça, eu não vou entrar tanto, porque senão a abertura aqui de cima fica muito pequena. Aí, o que que eu faço? Pego um pedaço aqui, vou pegar 2 pedaços iguais de fio. E aí, nós vamos amarrar antes de finalizar com a carreira de pontos baixíssimos. Então, eu gosto de fazer desse jeitinho, ó. Eu sempre deixo bem retinho, aí eu vou verificar aqui em cima mais ou menos quantos pontos a gente tá fechando de cada lado. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, eu vou fechar no quarto, e a mesma coisa eu vou fazer desse lado. Então, a gente vai passar, ó, com a agulha aqui por dentro da dobra da preguinha que a gente fez. Tá vendo, ó? Vou fazer isso aqui. E aí, eu vou amarrar bem apertadinho. E aí, por que que eu faço isso? Quando eu venho trabalhando com o ponto baixo, com o ponto baixíssimo, isso aqui vira quase que uma base para fazer o ponto. Então, eu dou 2 nós bem apertados, puxo sem dó o fio aqui, e vou fazer o mesmo no outro lado, calculando sempre a mesma quantidade de pontos aqui. Quando você fizer esses 2 nozinhos, aí você passa essas 2 pontinhas lá pra dentro, esconde essas 2 pontas. E pronto, aí você já tem a base para trabalhar o ponto baixíssimo. Então, agora eu vou fazer isso aqui novamente lá do outro lado. E aí, a gente finaliza esse acabamento aqui com ponto baixíssimo. Aí, eu mostro pra vocês como que eu começo o ponto baixíssimo. Já fiz as 2 laterais, agora você pode escolher qualquer uma delas para iniciar. A gente vai trabalhar sempre pegando o ponto baixíssimo primeiro no ponto aqui de baixo, depois a gente vai pegar na carreira de cima. Ponto baixíssimo não tem como esconder o ponto, gente, então, a pontinha inicial. Então, eu deixo ali paradinho por enquanto e venho trabalhando aqui, ó. Como a primeira pontinha tem que ajustar, ó, você vai pegando aqui por dentro. E aí, é só o acabamento mesmo. Você, aqui no nozinho, ó, a gente meio que forma com o nó um ponto de base. E aí, esse aqui é a primeira carreira, tá? Depois, a segunda carreira, a gente vai pegar na argolinha de cima, no fiozinho de cima do ponto baixíssimo. Não aperte demais esse ponto para a abertura superior da boca da bolsa não ficar muito fechada, gente. Então, tem que meio que medir
a tensão do seu ponto para ele não ficar exageradamente apertado. E por que que eu sempre faço ponto baixíssimo? Porque ele dá o acabamento final e deixa a peça sempre mais bem estruturada, a abertura da bolsa não fica molenga. Isso evita também que durante o uso da peça, a boca da bolsa não vá ficando laceada, maior do que o tamanho que você finalizou. Então, por isso que a gente faz esta carreira de pontos baixíssimos. Então, ele vai ficar desse jeitinho aqui, vou trabalhar uma carreira inteira, e daí eu faço mais uma aqui por cima, eu mostro pra vocês como que a gente finaliza essa carreira. Cheguei no último ponto baixíssimo, eu vou pegar o primeiro tá aqui, ó. Ele ainda tá meio soltinho, então, o que que a gente precisa fazer? Pegar com cuidado, puxa, e já ajusta lá atrás, ó. Porque ele é o primeiro que não tem, ele não tá preso em lugar nenhum, por isso que esse primeiro ponto é meio soltinho. E nós vamos fazer o arremate dele depois. Então, ó, eu vou pegando agora a próxima carreira de pontos baixíssimos no fio de trás desta primeira carreira que eu fiz, ó. Introduzo aqui, puxo. E aí, é só isso. Agora, a gente vai até o final, arremata a carreira e a parte do corpo da bolsa já está pronta. Nós vamos fazer, então, somente agora a alça dessa peça. Pessoal, finalizei a minha bolsa. Eu fiz uma alça diferente. Essa alça, eu ia primeiro fazer um tipo de alça torcida, e eu achei que esse aqui combinou mais com um estilo de alça de braço. Ela pode ser tanto uma alça de mão, ou se você quiser, você pode fazer uma alça longa para que seja para usar no ombro. Mas essa daqui, ela ficaria como uma tote bag, mais ou menos, né? Então, caso você queira fazer desse jeitinho aqui, eu fiz o cordão romeno com 3 fios do fio de malha. Inclusive, depois eu vou gravar o vídeo fazendo só com os 3 fios, tá? Mas é só você fazer 3 fios do fio de malha multitécnicas misturados com o cordão romeno e vai dar esse efeito aqui. Pessoal, terminamos a nossa peça. Essa bolsa, a sugestão é justamente para que você possa, inclusive, fazer este fundo aqui em outras peças mais estruturadas, porque ela consegue carregar bastante peso com um caninho cristal. Fiz em 3 tamanhos, com 3 alças diferentes. Essa daqui, a alça, é feita com o crochê na corrente. Essa daqui eu coloquei uma alça transversal. Lembrando que todos os materiais vocês vão encontrar lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Quer falar conosco, tirar as suas dúvidas ou até mesmo fazer os pedidos dos materiais? Você pode falar com a gente através do WhatsApp, no 11 989 55 2000. Gostou da aula? Então deixa seu like, que isso ajuda muito para que a gente possa divulgar os vídeos, e até a próxima aula!